Bem-vindos a mais um módulo do curso de Psicanálise Clínica do CETAPS. Hoje falaremos sobre psicoterapia breve. Como o nome já sugere, é uma metodologia terapêutica que dá uma certa agilidade no tratamento. Esse breve vem justamente disso. Ferramentas que eu posso agregar à clínica psicanalítica para otimizar o tratamento. Não posso aplicá-las em todos os casos, mas há casos como fobias, crenças limitantes e algumas neuroses que eu posso utilizar essas ferramentas para acelerar o processo. Eu terei um resultado mais rápido do que se eu trabalhar somente com a psicanálise tradicional. Vamos conhecer? O histórico. As raízes da psicoterapia breve de orientação psicodinâmica se situam nos primeiros trabalhos desenvolvidos por Sigmund Freud no início da psicanálise, quando realizava atendimentos clínicos de curta duração e eficazes, aplicando uma técnica rápida e objetiva. Essa prática foi posteriormente modificada por ele em razão de um desenvolvimento da sua teoria na direção de uma formulação mais complexa. Então, quem dá os primeiros passos dentro dessa visão de uma psicoterapia mais rápida, ou seja, breve, é o próprio Freud. Ele inicia fazendo atendimentos dentro de um prazo mais curto. Liberava os seus pacientes num espaço de tempo menor do que costumeiramente fazemos na psicanálise. Porém, ele observou o seguinte, que mesmo o paciente tendo uma demanda específica, que era aquilo que era apresentado ao profissional, aquilo que era a demanda. E aí Freud inicialmente se ocupava desta demanda, até resolvê-la, e já imediatamente liberava aquele paciente. Mas ele observou que, na maioria dos casos, havia uma complexidade maior. Quando ele demorava um pouco mais com este paciente, outros traumas, outras neuroses surgiam. E em alguns casos, estavam ocultos traumas piores do que aquele manifesto que o paciente veio buscar ajuda. Por isso que ele mesmo acabou abandonando a psicoterapia breve. Mas, lá na frente, nós temos um retorno de vários profissionais a esta prática, exatamente porque há demandas que são específicas. O seu paciente chega e ele quer apenas a cura ou a resposta para determinado tipo de demanda. Ele mesmo se julga bem resolvido, não ter nenhum outro problema a não ser aquela demanda específica. Ou seja, eu tenho claustrofobia e eu trabalho no 10º andar, tenho que pegar elevador. Ou eu pego o elevador e chego no meu local de trabalho passando mal, ou eu tenho que subir 10 andares de escada. Então eu preciso de uma solução. Ele veio buscar apenas isso, é o que ele quer. Então, nesses casos, nós podemos usar uma das ferramentas da psicoterapia breve para otimizar o processo, para acelerar e dar àquele paciente aquilo que ele precisa e aliviar o seu sofrimento. Foi Sándor Ferenczi, o primeiro discípulo de Freud, a propor técnicas ativas para diminuir a duração do tratamento psicanalítico, que com a colaboração de Otto Rank, em 1924, introduziu no universo psicanalítico
novos conceitos que viriam a se tornar básicos para a psicoterapia breve atual. Então, nós temos aqui dois elementos-chave. Depois que Freud praticamente abandona esta prática, que dava agilidade, mas que no entendimento de Freud deixava outros transtornos, outras neuroses para trás, sem conhecimento. Então, quando o paciente queria esta agilidade, Freud preferia não atender. Ele queria tratar como um todo a psique do paciente, a mente do paciente. Mas Ferenczi, ele retoma esta prática, juntamente com Henke. São dois precursores da psicoterapia breve. E eles começam a desenvolver algumas técnicas para tratar essas demandas que são pontuais, que vão exigir um foco específico só naquela demanda. Aí nós podemos colocar todas as fobias, as crenças limitantes, algumas outras neuroses, como depressão, uma ansiedade, toque. Para esses casos, essas ferramentas da psicoterapia breve se mostraram muito eficazes e otimizaram o tempo de tratamento. Então é importante, se o terapeuta tiver conhecimento dessas ferramentas, poder usar nessas situações, quando o seu paciente não vem para um tratamento psicológico geral, mas ele vem com uma demanda específica, ele quer a resolução de um problema, ok? Já nessa época, eles enfatizaram a maior importância dos fatos da vida atual do paciente em comparação com suas experiências infantis, antecipando a atual abordagem cognitiva. Entenderam que se deveria utilizar os processos intelectuais para modificar fatores emocionais na experiência dos pacientes. Então, aqui nós estamos vendo talvez a principal diferença dessas ferramentas para a psicanálise tradicional. Deram maior importância aos fatos da vida atual, no presente, do paciente, em comparação com o seu passado, com as suas experiências infantis. Dentro da psicanálise é exatamente o que fazemos. Nós voltamos atrás, na linha do tempo, encontrando em algum momento da cronologia do paciente uma situação vivencial, uma experiência traumática que, a partir dali, trouxe disfunções no seu comportamento. Encontrando esta memória traumática, nós vamos então, junto com o paciente, ressignificá-la, trazer um outro entendimento e livrá-lo dessa disfunção. Este é o princípio da psicanálise. Aqui, nós não vamos fazer este processo e, por isso, ganhamos tempo. Ao invés de voltar lá atrás para descobrir qual experiência vivencial trouxe o trauma, nós partimos do princípio que ele tem o trauma. Porque a consequência do trauma é a fobia que ele tem, é a crença limitante que ele tem. Então, nós já partimos de um princípio. Lá atrás, houve alguma coisa. Houve alguma experiência que lhe trouxe o trauma. Mas eu não vou estar aqui meses e meses em sessões buscando o porquê. Porque há uma ferramenta que, a partir do momento que eu sei que há uma fobia instalada, e isso é por causa do trauma, eu posso, então, agora, no presente, gerar uma nova experiência que não seja traumática, que seja positiva,
e, a partir daí, fortalecer esta memória. O trauma, há um caminho acionado por gatilhos, já falamos sobre isso. No presente, quando você vê algo, ouve, experimenta, vivencia, gatilhos acontecem que podem encontrar uma memória traumática lá no inconsciente. E os sintomas vêm trazendo medo, um mal-estar, um choro, uma série de sensações e sintomas desagradáveis. Bom, eu já tenho isso no presente. Eu sei que há um trauma que provoca isso. É uma memória traumática. Onde ela está? Lá no inconsciente, atrás do recalque. Estas ferramentas da psicoterapia breve, elas têm como propósito tratar o indivíduo no presente, fazendo com que experiências positivas do presente gerem agora novas memórias que, ao surgir o gatilho, em vez dele acionar aquela memória da infância traumática, ele vai encontrar no pré-consciente memórias positivas sobre aquilo que outrora ele tinha medo. E aí nós mudamos a leitura, mudamos emoções, mudamos comportamento, porque agora ele acessa outra memória. E aí nós vamos entender ao longo aqui desta aula como isso se dá, como se processa na nossa mente. Propuseram ainda o estabelecimento de uma data para o término do tratamento e se referiram à importância do nível de motivação do paciente como fator de fundamental relevância para o sucesso do tratamento. Duas coisas que nós fazemos quando usamos ferramentas da psicoterapia breve. Primeira, nós precisamos da motivação do paciente. Vamos voltar ao exemplo que eu dei, do paciente que chega com a demanda da claustrofobia e que ele está sofrendo por estar trabalhando agora no 10º andar. Ele tem pressa. Ele precisa se livrar desse problema. Então, é um paciente que vai estar motivado no processo. Nós precisamos dessa motivação. Ele sabe o que quer, o que veio buscar de você. E ele tem pressa. Então, nós trabalhamos com esta motivação e trabalhamos com meta. Geralmente, fobias e crenças limitantes levam em torno de 3 meses para serem resolvidas com estas ferramentas. E aí nós estabelecemos uma meta, porque a meta é motivacional. O indivíduo, sabendo que em determinada data se findará o seu sofrimento, isso motiva, isso faz permanecer no tratamento. Quando o primeiro mês se passar, já está na cabeça dele, ó, dentro de 2 meses agora eu estou livre desse problema. Então, trabalhamos com metas, as metas motivam. As metas trazem o engajamento do paciente no processo. Há uma estrutura de tratamento e ele precisa estar engajado e motivado. Em 1946, Franz Alexander e French introduziram ainda no campo da psicanálise o conceito de experiência emocional corretiva. Um dos conceitos fundamentais da atual técnica de psicoterapia breve. Franz Alexander chegava mesmo a propor que seu modelo terapêutico fosse considerado como uma 5ª etapa da evolução da psicanálise. Sabemos hoje que, na verdade, o que ele estava propondo era uma abordagem terapêutica diferente
que viria a ser o fundamento da técnica atual de psicoterapia breve. Então, o que nós temos aqui a partir de Alexander? Ele traz um trabalho corretivo em relação às emoções. É o que está aqui, experiência emocional corretiva. Porque nas neuroses, o que nós temos? Uma alteração emocional, um descontrole sempre amplificado e que vai alterar comportamentos. Então, nós temos alguns terapeutas que começaram a olhar da seguinte forma: se eu levar o meu paciente a se autoanalisar e a perceber suas emoções quando elas começam a se alterar, o que é o ponto de partida? Como começou a minha alteração emocional? Se eu perceber isso, eu posso atuar bem no princípio, fazendo a regulação emocional, mudando o pensamento, mudando uma visão, questionando, que é o que é chamado na terapia cognitivo-comportamental de pensamento socrático, ao invés de simplesmente me deixar levar pelas emoções. Então, a partir dessa visão de Alexander, nós começamos a ter um avanço dentro dessa área. Lá na frente, Tenkenbeck criou a técnica terapêutica que ele chamou terapia cognitivo-comportamental. E dentro dessa técnica, ele exatamente procurava reestruturar cognitivamente o indivíduo, trabalhando nas suas crenças para reestruturar emoções. Aqui foi um ponto de partida para ele. Nós temos também Albert Ellis, que trabalhou a TREC, terapia racional emotiva comportamental. Terapia racional. Eu preciso racionalizar minhas emoções e não ser levado por elas, ser dominado por elas. E essa é uma técnica também muito eficaz. A história da psicoterapia breve segue-se com o surgimento de terapias modernas e dinâmicas através dos estudos de David Malan, responsável pelo conceito de foco, Memsifinius, Dave Van Loo e Balint. Todos esses são grandes nomes dentro da psicoterapia breve. São pessoas que optaram por usar essas ferramentas que trazem uma ação mais proativa do terapeuta em relação ao paciente. Dentro da psicanálise, nossa principal ferramenta é a escuta. E nós falamos pouco, nós só conduzimos, damos algumas diretrizes para o nosso paciente, mas nós queremos ouvir, investigando o inconsciente dele. Dentro da psicoterapia breve, o terapeuta fala mais, interage mais, instrui mais. É como se fosse um mentor do paciente. E por isso, muitos estudantes de psicanálise se identificam. Imagine aquele estudante de psicanálise sanguíneo, colérico, gosta de falar, gosta de interagir. Para ele ficar ali calado, ouvindo quase que uma sessão inteira, é um castigo. Então, a maioria se identificam mais com estas ferramentas para fazer o seu trabalho, porque eles podem, então, ter uma interação maior, serem mais proativos em relação ao paciente e ao tratamento. A questão é, essas ferramentas são excelentes para otimizar o processo quando são usadas na demanda correta. E quando o paciente
é indicado para essas ferramentas. Imagine aquele paciente que vem até o seu consultório, quer ser tratado, mas quando você lhe pergunta em que eu posso te ajudar, você quer ouvir em que ele se julga disfuncional e precisa da sua ajuda. E ele diz, olha, eu não sei. Para mim está tudo bem, mas a minha esposa diz que eu preciso de tratamento. Olha, o meu patrão diz que eu preciso procurar tratamento, senão serei despedido. Esse paciente sequer tem a noção de que problema ele tem. Quais disfunções, quais alterações comportamentais ele tem. Como então eu vou utilizar uma ferramenta que vai acelerar o processo? Aí voltamos na aula de fundamentos, se lembra? Eu chegar, entregar o livro, fechado, para estudarmos juntos, conhecermos juntos todas as alterações psíquicas do paciente e reestruturá-las, ajustá-las. Isso é uma coisa. Esse é o procedimento psicanalítico tradicional. Aqui é exatamente aquilo que eu falei. O paciente traz o livro aberto, te apresenta o capítulo 10 e diz, olha, me ajude com esta dificuldade. Eu tenho um problema descrito aí no capítulo 10 e é isso que eu preciso de ajuda. Então ele impede que você tenha acesso a 9 capítulos anteriores e sabe lá quantos depois do 10. Mas ele quer que você se ocupe do capítulo 10, de determinada fobia que ele tem, determinada crença limitante ou qualquer outra neurose. Isso é psicoterapia breve.